Deus seja louvado para sempre. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos mais uma vez estudando a palavra do Senhor para continuarmos aprendendo sobre a obra de Cristo, aprendendo sobre a justiça de Deus. E estas aulas são de suma importância para que venhamos desenvolver uma fé madura, uma fé concisa, uma fé consciente daquilo e daquele que fez tudo por nós. Porque você está aí, você crê em Cristo Jesus, mas você não precisa fazer nada. Só crer no Salvador. Fazer nada no sentido de a salvação, receber a salvação. Galardões precisamos para que venhamos trabalhar, para que venhamos recebê-los. Mas a salvação, você não precisa fazer nada para que você obtenha a sua vida eterna. Porém, eu digo uma coisa, as pessoas tendem a pensar que foi como estalar do dedo, com mágica. Não foi mágica. Foi o sacrifício de Cristo. E olha quantas bênçãos que através do sacrifício de Jesus nós aprendemos. Nós já vimos na outra aula, nós já vimos do que Jesus fez e continua fazendo por nós. Observe. Então, nós vamos continuar estudando para que venhamos aprender e ter noção, sermos cônscios daquilo que Cristo fez por nós, daquilo que Cristo ortogou na cruz do Calvário e dispensou essas bênçãos para o seu povo, a igreja de Cristo. Diga-se. Sétimo elemento da justiça de Deus. Está pronto aí? Pega a sua Bíblia, pegue suas canetas, um marca-texto e vamos anotar para a glória do Senhor Jesus. Sétima bênção daquilo, ou sétimo elemento da justiça de Cristo. Escreva aí. Regeneração. Louvado seja Deus. Regeneração é o sétimo elemento da justiça de Deus. E o que é a regeneração? É o mesmo que o recebimento da natureza de Deus pelo novo nascimento. Ou seja, a regeneração é o nascer de novo, é o nascer da água e nascer do Espírito. Abra comigo, por gentileza, João capítulo 1. Louvado seja Deus. João capítulo 1, verso 12 e 13. João capítulo 1, verso 12 e verso 13. Então a regeneração é o sétimo elemento da justiça de Deus, que é o recebimento do Espírito Santo em nosso espírito. Então observe, Deus em sua sapciência, e você que queira estudar mais sobre o homem e as suas divisões, o homem e suas dimensões, nós temos aqui no Ministro Club um curso sobre antropologia bíblica, o homem em suas divisões. Nós estamos explicando cada parte do homem e suas divisões. O espírito do homem tem 3 divisões. A alma do homem, o homem é um ser tricótomo, um ser tripartido, composto de espírito, alma e corpo. E o espírito tem 3 funções, assim como a alma tem 3 funções, e assim como o corpo também tem 3 funções. E lá na antropologia, que é o estudo do homem, mas isso aqui é o homem a partir da Bíblia Sagrada, a partir do estudo da Bíblia Sagrada, nós mostramos as finalidades do espírito, a finalidade da alma e a finalidade do corpo, mostrando tudo isso dentro do panorama bíblico. E entre o espírito e o corpo tem o coração. E entre a alma e o corpo temos a mente, ok? Então, essas divisões mostram quem é o homem, de fato. Então, vai esclarecer muito, vai te ajudar a você perceber quem você é e refutar toda a teologia do dicótomo. O que é dicótomo? Que falam que nós somos os seres dicótomo, que temos apenas duas partes. Nós já temos a alma
e o corpo, mas nós não somos animais. Os animais que são alma e corpo, nós temos tricótomos. E também refuta também qualquer teologia ou aquele negócio de reencarnação. Vou mostrar para os irmãos. Nós mostramos para os irmãos que reencarnação é algo totalmente antibíblico, algo totalmente demoníaco e algo totalmente contrário à palavra de Deus. Nós mostramos como que se dá o surgir da alma e como que o que a alma se torna depois que deixa o corpo. O que acontece com a alma, ok? Então, não perca, no Ministro Club na plataforma tem um curso lá sobre antropologia bíblica que está imperdível. Você vai aprender aquilo que nós estamos falando na palavra de Deus, ok? Então, o homem, ele é um ser que tem personalidade. E aí a sua personalidade está inserida na alma do homem. Então nós temos espírito, alma e corpo. Na alma, nós temos a personalidade, a sua persona, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, nasce da sua alma. O seu corpo é a sua locomoção, é aquilo que você sente. Já o espírito, que fica no andar de cima, no primeiro andar, ele não tem personalidade, ele ficou vazio. Com o pecado, com a caída do homem, o homem perdeu a comunhão com o Espírito de Deus no seu espírito. E Deus, na sua sabedoria, na sua ciência poderosa, ele deixou o espírito do homem vazio, vazio de personalidades, a fim de que quando o homem ele é regenerado, recebe a vida do Espírito Santo no seu espírito, a fim de que ele tenha uma vida dentro do espírito dele e não perca a consciência. Por isso que quando você é uma nova criatura, quando você recebe a palavra de Deus, quando você recebe a unção do Espírito Santo que passa para o seu coração, você não fica fora de si, você fica consciente daquilo que você está dizendo, daquilo que você está falando. Por quê? Porque o Espírito Santo está fluindo para o seu coração. Ele não toma a sua mente. Já quem está endemoniado, ele fica cego, ele fica possuído, possesso, ele fica tomado, de modo que ele não consegue se autocontrolar, mas sim os espíritos malignos que controlam a sua mente. Por isso que o ser humano, ou ser novo nascido, regenerado, ele não vive possuído, ele não fica possuído, ele fica cônscio, ele fica consciente daquilo que o Espírito Santo está transbordando no seu coração. Diga amém se você consegue entender. Por isso que a regeneração é no nosso espírito. Abra comigo, por favor, se você já abriu, João capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, que nós vamos ver esta bênção tão poderosa que no Antigo Testamento não tinha. Houve esta regeneração a partir da morte e ressurreição de Cristo Jesus. A partir da ressurreição de Cristo é que o homem pôde receber dentro do seu espírito o novo nascimento. Só consertando aqui. O espírito do homem, o espírito de Deus, ele deixou o homem em Gênesis 6. Ok? Que Deus falou, não contenderá, não trabalhará o meu espírito comigo por causa do homem, porque ele é carne. Mas quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente para Deus, ok? Quem consegue entender? Até aí diga amém. Só que o Espírito Santo, ele não saiu da terra. O Espírito Santo ficava sobre o homem. Mas advindo o pecado e aumentando as transgressões, aumentando a carnalidade do homem, Deus não quis deixar com que o Espírito ficasse sobre a terra. Então, tira o Espírito Santo de sobre a terra e leva para a eternidade. E fica para outra história, para nós explicarmos para onde o Espírito foi depois que deixou a terra, ok? Deixou os homens.
Então, até aí, depois disso, desse acontecimento, o espírito do homem ficou vazio e também o Espírito Santo não pôde vir habitar na terra. Ele vinha, era derramado como porção sobre os homens e voltava e saía. Ele vinha, usava alguém, tomava alguém, enchia e depois saía. Ele não podia morar dentro da pessoa porque o homem não era regenerado. A partir da morte e ressurreição de Cristo, nós conseguimos receber esta bênção que é um novo nascimento. Diga amém se você consegue entender. Vamos lá, abra comigo aí. João capítulo 1, João Evangelho, capítulo 1, versículo 12. Que diz assim: mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, aos que creem no seu nome, os quais não foram gerados do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Porque quem nasce no Espírito é porque foi da vontade de Deus, não foi da vontade da carne e foi nascido mediante o poder do Espírito Santo, com a vinda do Espírito Santo dentro do seu espírito. Diga amém se você consegue entender essa palavra. Diga amém. Vamos lá. Abre aí João 3. João 3. João 3:5. João 3:3. Respondeu Jesus e disse-lhe: verdadeiramente te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Verdadeiramente te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isto é, aqueles que nascer do Espírito, nascer de novo, é nascer do alto, é nascer da vontade de Deus e não da vontade do sangue, não da vontade do varão, não da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E isso se dá através do Espírito Santo entrando no espírito do homem. Mas o nascimento só pode acontecer quando recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Por isso que quando nós confessamos, quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo vem habitar em nossa vida. Ele vem habitar em nosso espírito, porque o espírito ficou preparado para receber e ter o novo nascimento, ter uma luz, a luz divina, a luz de Deus habitando dentro do homem. Quem consegue entender? O Espírito Santo está me tocando para que nós leamos aqui 1 João 5. 1 de João, capítulo 5, verso 1. 1 João, capítulo 5, verso de número 1. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo, olha aí, é nascido de Deus. Aleluia! Todo aquele que crê. Qual o requisito para mim nascer de novo? Crê que Jesus é o Filho de Deus. Crê que Jesus é Cristo. É nascido de Deus. Consegue nascer do alto. Porque a mente humana não consegue captar. A mente humana não consegue receber. Porque não estava lá para ver. Não é na carne, é no espírito. Todo aquele que crê que Jesus crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que gera também ama aquele que aqui dele é nascido. E todo aquele que ama ao que gera, quem é que gera? O Espírito Santo. Também ama ao que dele é nascido do Espírito, ok? Por isso que quem ama ao que gera é Deus e ao que dele é nascido é o Espírito. Por isso que todo aquele que ao gera ama, por isso que nós amamos o Espírito Santo nos ama, nós amamos a Deus, amamos a Cristo, porque nós amamos aquele que nos gera, ok? São as pessoas da divindade. Diga glória a Deus se você consegue. Vou até marcar esse texto aqui. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus. Que maravilha. Que maravilha. Quem está entendendo aí? Quem está pegando a palavra? Quem está aprendendo a palavra de Deus? Vamos lá. Oitavo elemento. Oitavo elemento da justiça divina. A remissão dos pecados. A remissão é o ato de alcançar perdão dos pecados mediante intercessão e serviço sacerdotal. Vou repetir. A remissão é o ato de alcançar perdão dos pecados mediante a intercessão e serviço sacerdotal. Então, diferentemente da redenção, a redenção é pagar, é tomar de volta aquilo que você perdeu, vendeu ou negociou. A remissão é você alcançar o perdão por meio de um intercessor e sacerdote, ok? Intercessor e serviço sacerdotal. Vamos ver alguns textos aqui. Prepara aí para nós lermos. Hebreus 9, 26. Abre aí comigo. Então vocês viram a diferença de redenção para a remissão? A redenção é você buscar, para ter de volta na sua mão. A remissão é para que alcance o perdão dos pecados. Por isso que nós recebemos o perdão todos os dias. Por isso que é necessário nós pedirmos perdão todos os dias. Porque o nosso intercessor. Porque algumas pessoas pensam que Jesus está lá na glória sem fazer nada. Jesus não está no tabernáculo celestial sem fazer nada, não. Ele está lá trabalhando, oficiando como sacerdote, oficiando como sacerdotal. Ele assentou no trono como Deus, como rei, mas glorioso, recebendo toda a glória, toda a honra. Porém, ele também trabalha como sacerdote, intercedendo por nós, de dia e de noite. Quando os acusadores vêm, quando Satanás ele vem nos acusar diante do Pai, Jesus vai lá e intercede por nós. Ele clama, ele intercede por nós para que venhamos receber o perdão dos nossos pecados. Vamos lá? Hebreus capítulo 9, versículo 26. Hebreus 9, 26. Ora, nesse caso, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Hebreus 9, 26. Mas não foi assim. Pois vindo a plenitude dos tempos, ele apareceu uma única vez para tirar o pecado através do sacrifício de si mesmo. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Vamos lá, Hebreus 13, 12 e 13. 13, 12 e 13. Hebreus capítulo 13, versículo 12 e 13. Versículo 12 e 13. Por isso, também Jesus, para santificar o povo com o próprio sangue, sofreu fora da porta da cidade. Portanto, saiamos ao seu encontro, fora do acampamento, levando o vitupério. Diga glória a Deus por isso, irmão. Diga glória a Deus. Vamos lá. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Deus seja louvado para sempre. Quem crê que Jesus pode perdoar os pecados aí? Quem crê que Jesus perdoa pecados? Porque tem pessoas que não conseguem acreditar que os seus pecados podem ser perdoados. E se nós não acreditarmos que os pecados podem ser perdoados, nossos pecados podem ser perdoados, nós estamos anulando, nós estamos menosprezando um sacerdote, um intercessor e sacerdote que está à destra do Pai, rogando por nós, que o Pai é o papel do juiz e Cristo é o papel do intercessor, o papel de um sacerdote que fica mediando, que fica intercedendo entre ambas as partes. Ok? A fim de que o sacrifício de Jesus não caia por terra. Então, pedindo perdão para que os nossos pecados sejam perdoados. Versículo 32 do capítulo 4 de Efésios. Antes, sede benignos uns para com os outros e compassivos, perdoando-vos mutuamente,
assim como também Deus vos perdoou por meio de Cristo. Deus os perdoou. Então escute, Deus nos perdoou, Deus nos perdoa e Deus nos perdoará. Então anote isso aí, se você puder, anote aí. Você foi perdoado no passado, você foi perdoado no presente e você será perdoado no passado, claro, com uma condição: pedindo perdão, indo ao sacerdote intercessor a fim de que alcancemos o perdão. Então, o que é a remissão? É alcançar o perdão, é alcançar o perdão dos pecados. Ou seja, nós só podemos ser perdoados porque temos um sacerdote e um intercessor no tabernáculo celestial, a fim de que interceda e a fim de que mostre para o Pai, através do sacerdócio, mostrar o seu sangue que pode purificar e perdoar os nossos pecados. Diga amém. Último texto para nós passarmos para o nono elemento. Colossenses 2,13. Colossenses 2,13. Aleluia, esse versículo aqui é poderoso. Colossenses 2,13, que diz assim: a vós que neste tempo estáveis mortos em vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos deu a vida juntamente com ele, havendo perdoado as vossas ofensas. Aleluia! Aleluia, aleluia! Eu digo glória a Deus por isso. A vós que neste tempo, nos tempos passados, que estava sendo despojado da carne, que estava na carne, mas agora não estava, estáveis mortos em vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos deu a vida juntamente com ele, havendo perdoado todas as vossas ofensas. Diga glória a Deus por isso. Aleluia, que coisa poderosa. Ele nos deu vida. Ninguém merece, irmão, porque você estava ofendendo a Deus, você estava morto no pecado, na incircuncisão da carne. Então, Deus, através de Cristo Jesus, foi lá e nos deu vida, perdoando as nossas ofensas. Por isso que é a graça, ninguém merece. Foi ele que foi atrás da gente e não nós que fomos atrás dele. Nós fomos atrás dele em resposta ao ouvirmos o evangelho da vida, o evangelho de Cristo. Assim nós arrependemos. Mas o primeiro passo não fomos nós que damos, foi ele quem deu, foi ele quem falou, ele que foi atrás da gente, ele que foi com a sua palavra salvífica, a sua palavra salvadora, para que viéssemos despertar e nos arrepender e olhar quão pecador eu sou, quão falho eu sou, mas ele nos deu vida perdoando. Deu glória a Deus por isso. Aleluia. Nós vimos o sétimo elemento, a regeneração, o nascimento de novo por meio do Espírito Santo em nosso espírito. Vimos agora a remissão, que é o perdão dos pecados, que é alcançar o perdão dos pecados por meio de um sacerdote e por meio de um sacerdote intercessor. Além de ser sacerdote, ele também intercede. Nono elemento, imputação. Nono elemento, imputação. O que é a imputação? É o ato, vai escrevendo aí, é o ato de adicionar, a vida, esse A é acraseado ao contrário, dizendo adicionar para a vida do ex-pecador as mesmas promessas adicionadas a Cristo Jesus. De novo, a imputação é o ato de adicionar à vida do pecador as mesmas promessas destinadas a Cristo. Vamos lá. Romanos capítulo 4, verso 3.
Romanos 4, 3 a 8. Abra comigo. Romanos 4, 3 a 8. As promessas que foram feitas a Cristo é dada a nós por meio da imputação. A imputação, então, o que é imputação? A imputação é algo que é dado para o pecador, para o ex-pecador, as mesmas bênçãos, as mesmas promessas que foi proferida para Cristo Jesus. Então, eu não merecia, mas o que Cristo tem, ele repartiu. E Deus fez com que porque na verdade foi Cristo que quis dar, porque a natureza de Cristo é doadora. Então, Cristo concedeu para aqueles que crescem por meio da justiça divina, ele deu a imputação. A imputação é: você vai receber as mesmas bênçãos que Jesus recebeu. Você vai receber as mesmas promessas que Jesus recebeu. Diga glória a Deus se você consegue entender. Então a imputação é isso, é você ter as mesmas bênçãos que Jesus teve, é ser adicionada à vida de um ex-pecador, à vida de um ex-homem que estava alheio a Deus. Agora que está junto de Deus, recebe as mesmas promessas de Cristo. 4:3. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso foi imputado, foi colocado, foi posto como justificação. Ora, ao que trabalha, a sua recompensa não é considerada como dádiva, por graça, mas sim como dívida, porque trabalhou. Se trabalhou, merece não recompensa, não merece dádiva, não merece receber por graça, porque trabalhou. Então, se a pessoa trabalhou, é dívida de um trabalhador, de um patrão pagar o trabalhador que trabalhou o mês todo. Ele não vai lá, eu vou te dar porque você porque eu achei graça em você, porque eu gostei da sua cara. Não, ele vai receber o salário dele porque ele durante os 30 dias ele trabalhou, e isso é como uma dívida que o seu patrão deve ao funcionário. É isso que o autor está dizendo, isso que Paulo está dizendo. Ora, ao que trabalha, a sua recompensa não é considerada como dádiva, por graça, mas sim como dívida. Ou seja, então, a salvação não é uma dádiva, não é uma dívida, é uma dádiva, porque ninguém trabalhou para ser salvo. Foi Cristo que quis dar, por isso que ninguém merece ser salvo. É Cristo que graciosamente nos outorgou essa bênção da salvação. Aí nós, como ouvintes da palavra, nós como nos arrependemos ouvindo a palavra, recebemos e fomos trabalhados, transformados até chegar à imputação, que são as mesmas bênçãos dadas por Cristo, pela fé. Eu não fiz nada, mas Ele vai me disponibilizar bênçãos que eu nunca pensei em ter. Porque não foi pelo meu esforço, foi pelo esforço dele. A salvação foi pelo esforço dele, ele me deu. As bênçãos, a vida eterna, não foi pelo meu esforço, mas foi pelo esforço dele. Por isso é a diferença. Mas, versículo 5, aquele que não trabalha, mas crê, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é tomada em conta como justificação. Assim também Davi declara. Vocês entenderam o versículo 5? Aquele que não trabalha, mas crê. A sua fé é o trabalho. A sua fé, o trabalho da pessoa que crê é exercer a fé. Eu tenho fé que Deus me justificou. Assim como Abraão. Abraão não era Abraão ainda, era Abrão. Ele creu e Deus imputou a justificação a Abraão. Ou seja, a sua fé é tomada com conta de justificação, porque ele sabe que ele não fez nada, mas ele crê, ele não vai fazer nada, mas vai crer que Deus vai justificar o ímpio. Versículo 6, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justificação sem as obras.
dizendo: bem-aventurados aqueles cujas as iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado a quem o homem, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Porque não é o homem que... Bem-aventurado o homem que Deus, que o Senhor não demonstra ou que não dá a ele o pecado, não ortoga o pecado, mas que justifica-o do pecado. Então, esta aí é a nona bênção, a imputação. As bênçãos que Cristo recebeu, eu também recebo. Isso foi imputado porque eu estou em Cristo. E Cristo está dentro de mim. E se há essa relação, se há esta comunhão entre Cristo e eu e Cristo, as bênçãos que Deus disponibilizou a Cristo, que Cristo conquistou pelos seus méritos, pela sua força, pela sua obediência ao Pai, vai passar para aqueles que estão ligados a Cristo. Isso é imputação. Diga glória a Deus. Vamos ler só mais um texto para terminarmos. Filipenses 3:7. Filipenses 3:7. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. 3, 7 e 8. Filipenses 3, 7 e 8. Diz assim: mas estas coisas que para mim eram lucro, considerei-as como perda por causa de Cristo. Assim considero todas as coisas como perda. Ai, meu Deus, olha o que o camarada passou a vida todinha estudando na lei dos fariseus, passou a vida todinha aprendendo a lei, estudando a lei, meditando na lei. Só que quando ele conheceu a Cristo, ele não conheceu a lei, ele conheceu verdadeiramente o poder de Deus. E é essa a diferença. Tem pessoas que conhecem a letra da lei e tem gente que conhece o poder de Cristo. E a pessoa conhecendo o poder de Cristo, a letra vai ser sucumbida pelo poder de Deus, porque Deus vai usar a pessoa no conhecimento da palavra, no conhecimento da letra, mas com autoridade, com poder, com propriedade, porque não apenas conhece a lei, mas conhece o poder de Deus que se manifestou através fora da lei. Ok? É isso que Paulo está dizendo, porque ele estudou tanto, fez tanta coisa e ele conheceu a Deus por meio de Cristo, porque ele estava conhecendo a Deus por outros olhos, por outro meio. Quando ele teve encontro com Jesus, ele conheceu a Deus por meio de outro ponto de vista, por meio do caminho, por meio da verdade, mostrando verdadeiramente, Jesus mostrou para Paulo quem verdadeiramente era o Pai, quem era o Pai que tanto ele buscava, que tanto que ele queria aprender, que a letra da lei não mostrava, mas o poder de Cristo mostrou. Diga glória a Deus se você consegue entender. Assim considero todas as coisas como perda, pela iminente grandeza do conhecimento do meu Senhor Jesus, por quem tenho perdido todas estas coisas, as quais reputo como esterco, enquanto luto para ganhar a Cristo. E meu anelo é ser achado unido a Ele. Meu Deus. Não tendo em mim mesmo nenhuma justiça que vem da lei, mas aquela que é pela fé em Cristo. Meu Deus! A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Diga glória a Deus. Deus, que coisa maravilhosa. Oh, meu Deus, eu me regozijo porque o Senhor tem mostrado riquezas insondáveis. Então, vocês pegaram a imputação? A imputação é as bênçãos que Cristo dá, que Cristo ortoga na vida de todo o ex-pecador, as mesmas promessas, as mesmas bênçãos que estão em Cristo Jesus, é dada para aqueles que estão unidos a Cristo,
Por isso que Paulo falou que considera como esterco tudo o que ele aprendeu, porque ele prefere estar unido a Cristo, porque unido a Cristo, ele recebe de Cristo muito mais do que ele aprendeu durante a vida dele toda. Em alguns momentos eu falo o seguinte, em algumas revelações, Deus mostrando algumas coisas é muito mais valioso do que passar a vida toda estudando sem a graça do Espírito de Deus, sem a graça do conhecimento de Cristo na vida íntima, só com letras de lei, sem o conhecimento da unção do poder de Deus. Aqui assim, encerramos esta aula para que você entenda. Nós vimos agora nesta aula sobre a regeneração, vimos sobre, deixa eu lembrar aqui, que é muita coisa, sobre a remissão e agora vimos sobre a imputação, que são as bênçãos de Cristo dado para todo aquele que está unido a Cristo. Por isso, irmão, não seja mendigo de bênçãos, de promessas, não seja mendigo de revelação, porque tem gente que vive atrás de revelação. Você não precisa de receber revelação, é a pessoa que revela o teu CPF, a pessoa que vai falar teu futuro. O teu futuro já está escrito na palavra de Deus, o teu futuro está escrito por Deus, que você vai herdar mansões celestiais, que você tem bênçãos que Cristo outorgou para você, a mesma bênção que tem Cristo, que Cristo recebeu, também você recebe se você estiver unido a Ele, se você estiver em íntima comunhão, se você estiver voltado a Cristo pelo Espírito Santo, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar, espero que você esteja recebendo a justiça, que é a justiça de Deus que vem pela fé. Nós estamos aprendendo a base, a doutrina, o fundamento da nossa fé, que está sendo de grande valia. Espero que depois dessas aulas você venha a sair mais e mais edificado, porque esta é a nossa finalidade, esta é a nossa função, é de te ajudar a compreender o sacrifício de Jesus, a compreender as minúcias da lei, o fundamento, para que quando você abrir a Bíblia, você vai ter um norte, vai ter uma direção daquilo que você está lendo, ok? E estudando e ministrando também, ok? Deus abençoe. Ministro Club, a escola dos ministros. Que Deus possa te abençoar. Na próxima aula estaremos continuando estudando sobre as bênçãos, as dádivas da justiça de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.